Nós vamos conversar com o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, Josué Medeiros. Bom dia, Josué. Bom dia, Glauco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso em recebê-lo. Josué, ontem foi divulgada mais uma pesquisa IPESP mostrando que o ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto, sendo seguido ali pelo presidente Jair Bolsonaro com 24%, naquele que é o principal cenário de primeiro turno. Mais uma vez, o ex-presidente Lula tem ali algo próximo da soma dos seus adversários, o que indicaria uma possibilidade de vitória já no turno inicial. Em si, a pesquisa, eu queria que você falasse a respeito, né, do que ela traz em termos de novidade, mas te impressiona essa persistência do percentual do ex-presidente Lula, de acordo com todas as pesquisas, inclusive, nesse patamar tão elevado? Olha, Glauco, na verdade não me impressiona. Desde que o Lula recuperou os direitos políticos em março, que as pesquisas mostraram o crescimento dele, a própria série histórica do IPESP, ele saltou de 17 em fevereiro de 2021 para 25 em março, só recuperando os direitos políticos. É quando as pessoas sabem que ele realmente pode ser candidato, as intenções de voto dele sobem. E na medida que o governo Bolsonaro consolida a tragédia que é em todos os setores, né, na área social, na economia, na cultura, na educação, como mostrou a reportagem de vocês, o contraponto de um governo que está na memória das pessoas como exitoso em todas essas áreas vai se consolidando. E, por fim, algo que o Lula não enfrentou, que foi uma pandemia, mas que ele, desde que recuperou os direitos políticos, vem se comportando como estadista, né? Ele fala como presidente, né? Vacina, conversa com outros presidentes do mundo. Então, isso também vai consolidando nas pessoas uma ideia de que ele é a solução para todos os desgovernos que o Bolsonaro promove. Agora, quando a gente observa os números da pesquisa espontânea, que é quando não são apresentados os nomes dos candidatos, indicando aí uma certa consolidação de voto, o ex-presidente Lula tem 35% e Bolsonaro tem 23%. No caso do Bolsonaro, é quase a mesma porcentagem que apresenta na pesquisa estimulada. Isso indica, né, somando os dois aqui, dá 58%, isso indica já um segundo turno praticamente certo, ou você ainda acha que podem acontecer outras movimentações nesse âmbito da chamada terceira via, né? Esse grupo um pouco disperso, né, em termos ideológicos, mas que muita gente ainda aposta nela. Como você analisa, Josué? Boa, Glauco. Olha, eu acho que não tem espaço para a terceira via desde que o Lula recuperou os direitos políticos. Eu também venho falando isso mais ou menos desde maio. Todas as pesquisas mostram esse cenário que você falou, uma soma do Lula e do Bolsonaro sempre acima de 60% na espontânea e quando é na estimulada, acima de 70%. Então, isso não só consolida a posição dos dois no segundo turno, e esse é um elemento que eu tenho chamado a atenção, como antecipa o segundo turno para o primeiro turno. Então, a tendência, né, continuar assim, com as coligações enormes que Lula e Bolsonaro vão fazer, logo terão mais tempo de TV, mais fundo partidário, a tendência é essa polarização se acentuar ainda mais e a gente ter aí uma definição no primeiro turno, não porque o Bolsonaro vai estar fraco e o Lula forte, mas porque os dois vão estar muito fortes e vão sugar os votos de todos os outros candidatos, mais ou menos como foi a eleição de 94 e 98, Fernando Henrique e Lula eram tão fortes que não tinham outros candidatos e a eleição se resolveu no primeiro turno. Agora, o que a gente já observa também, Josué, é o começo das chamadas. O começo não, né? Uma intensificação das chamadas fake news em termos de eleição. Essa semana mesmo teve uma edição do ex-presidente Lula que foi feita ali, começou a circular em redes sociais, algo absurdo, né? Mas a gente já viu absurdos reiterados, principalmente ali na eleição de 2018. No caso do ex-presidente Lula, ele é alvo de fake news e de campanha suja desde 1989, né? A gente lembra também que
aquela campanha, o ex-presidente Fernando Collor, que acabou vencendo, utilizou de artifícios ali, assim, bastante fora do campo da ética e da moral e que acabaram sendo determinantes, inclusive, para o resultado daquela eleição. Isso sem falar do comportamento da mídia. Mas agora, você acha que a candidatura, a figura do ex-presidente Lula já tem, digamos, uma casca dura para resistir a esse tipo de ataque, de fake news que certamente vão circular cada vez mais à medida que a gente se aproximar da eleição? Exatamente, Glauco. Vou destacar aqui um elemento, né? A avaliação positiva e negativa do governo Bolsonaro não mudou, mesmo com o Auxílio Brasil turbinado, né? Então, esse elemento, a se confirmar em próximas pesquisas, mostra exatamente o que você falou. É a casca do ex-presidente Lula, que é capaz de conversar com as pessoas e falar, olha, isso aí que ele está te dando é uma conquista que a gente trouxe com o Bolsa Família, né? Então, você não precisa votar nesse candidato para ter proteção social. Pelo contrário, você vai ter mais proteção social se votar em mim. E eu acho que no caso das fake news, algo parecido vai acontecer. Agora, em alguma medida, a estratégia dos fake news do Bolsonaro não é necessariamente para tirar pontos do Lula, mas é para colocar pontos nele, né? Para ele saltar desses 23 na espontânea, 24 na estimulada, para 30%, né? Porque tem a ideia de mobilizar os fantasmas do comunismo, da ditadura gay, do feminismo. Então, e aí as pessoas que estão indecisas ou que estão com o Moro vão acabar migrando para ele. Então, tem um duplo jogo aí das fake news. Eu acho que não pega no ex-presidente Lula, mas ainda assim o Bolsonaro vai se beneficiar muito dessa estrutura subterrânea de redes que ele tem. E também tem um aspecto de que, efetivamente, em termos de resultados, Bolsonaro, né, como mostram as avaliações de governo, tem muito pouco ou quase nada a apresentar em termos de avanços na economia, em termos de avanços sociais, meio ambiente, tudo, né? Se a gente for pegar todos esses aspectos da educação, é muito difícil Bolsonaro apresentar algum dado positivo. Então ele deve voltar a essa questão dos valores, isso que deve ser a tônica da campanha de Jair Bolsonaro em 2022, assim como foi em parte também em 2018, Josué? Eu acredito que sim, porque eu acho que do ponto de vista das realizações, ele vai mostrar obras, né? O Ministério da Infraestrutura, com o Tarcísio, que talvez seja candidato ao governo do Estado, deve ser um dos elementos de resultado que ele vai mostrar, mas provavelmente o único. E mesmo essas obras, a gente sabe, muitas começaram em governos anteriores, né? O Bolsonaro foi inaugurar vários pedaços da transposição do Rio-São Francisco, por exemplo, né, iniciada nos governos Lula e Dilma, mas não tem, como você destacou, muita coisa para apresentar. Então, a dinâmica dos valores, né, a questão moral da família, a questão ideológica, e especialmente na chave dos fantasmas que ele vai levantar, vão vir bem fortes na estratégia de campanha dele. Não tem nenhuma dúvida disso. Ele não sabe nem fazer diferente, né? Ele e o seu entorno sequer saberiam fazer uma campanha sem ser desse jeito. E ontem, Josué, falando de uma outra questão que é uma novidade nessas eleições, o PT pediu ampliação de prazo para a formação das federações até abril, né? Esse prazo está estipulado até março, mas existem inúmeras dificuldades, né? As federações, elas duram 4 anos, também elas têm aí um comprometimento maior, inclusive nas eleições municipais, nas próximas, né? E houve algum avanço, né, entre PT, PSB, PCdoB, PV, né, formaram já um comando, mas ainda existem problemas, por exemplo, nos estados e também algumas disputas regionais. Como é que você vê a possibilidade da formação dessa e de outras federações ainda dentro desse prazo estabelecido pelo TSE ou que pode ser estendido até abril, Josué? Olha, Glauco, eu acho essa uma ótima pergunta. Assim, eu, como cientista político, acho a legislação das federações uma baita inovação institucional que a gente conquistou. Eu até me impressiono em como a gente, no bolsonarismo, conseguiu, né, aprovar uma legislação que permite uma unidade programática dos partidos, né, que organize com coerência as candidaturas no plano estadual, no plano municipal, na atuação do Congresso. Eu acho que para o campo progressista isso tem um potencial de gerar dinâmicas como a Frente Ampla Uruguaia,
que superariam a fragmentação do nosso campo, né, sempre em partidos como PT, PDT, PSB, PCdoB, mais recentemente o PSOL, o PV, a Rede também mais recentemente. Então eu acho muito positiva. Do ponto de vista da direita, tem uma federação Cidadania e PSDB, que me parece natural, né? São dois partidos que atuam de modo convergente faz muito tempo. Eu imagino, inclusive, que terminem uma fusão. E no campo progressista, a gente está com duas perspectivas de federação, né? Essa do que você citou, PT, PSB, PCdoB e PV, e outra, PSOL e Rede. Eu acho as duas federações muito positivas. Acho que elas tendem a fazer a esquerda ficar mais forte na eleição para deputado. Acho que tende a ficar mais forte na eleição para governador, que é um problema, porque é onde a fragmentação, né, se apresenta com mais força. A gente vê aí isso nos mapas eleitorais. E eu espero muito que dê certo para que, durante os 4 anos aí seguintes, de preferência sem o Bolsonaro, essas duas federações possam conversar para convergir em uma federação só, que seria o modelo ideal, né? Seria o funcionamento ideal para a esquerda, 6, 7 partidos atuando de forma unificada para garantir direitos, para ampliar a proteção social, para garantir uma economia que, de fato, tire as pessoas da pobreza, que proteja o meio ambiente e por aí vai. Agora parece que os entraves, né, principalmente entre PT e PSB, dizem respeito às eleições para governo do estado, né? O ex-presidente Lula reiterou o seu apoio a Marcelo Freixo no Rio. Isso parece que já está praticamente pacificado, digamos. O PT não vai lançar candidato no Rio de Janeiro, mas ainda existe aqui a dúvida em São Paulo, também Pernambuco, e o Rio Grande do Sul é outro estado em que existem duas postulações ali, tanto do PSB quanto do PT. Você acha que a tendência é conseguir, de fato, um acordo em relação a essas disputas, ou isso vai acabar sendo um entrave que não vai ser resolvido de forma tão fácil, Josué? Olha, não vai ser resolvido de forma tão fácil, mas eu estou otimista. Ainda mais se aumentar o prazo, né? Quanto mais prazo, mais tempo de conversa. Mas eu acho que Pernambuco vai resolver bem facilmente, para ser sincero. Assim que o PSB definir a candidatura, a tendência é o PT apoiar, pegando a vaga do Senado, né? E o quadro mesmo não é São Paulo, Rio Grande do Sul. A minha impressão é que também vai resolver com alguma facilidade, porque a diferença ali de tamanho é enorme. Não sei nem se o Beto Albuquerque, que é o pré-candidato lá do PSB, fica, né? Ele é alguém que já não se relaciona com o campo progressista tem algum tempo. E o nome mesmo é São Paulo, não tem muito jeito, né? Pelo que eu li, pelo que eu conversei com pessoas aí dos dois partidos, tem uma perspectiva de organizar uma pesquisa conjunta, né? E essa pesquisa com alguns critérios. Eu acho que março dá para fazer isso, né? Fazer uma pesquisa no começo de março, outra na metade de março, e analisar a partir daí desse dia. Eu espero muito que os dirigentes partidários de São Paulo consigam destravar esse nó para não paralisar a federação no Brasil inteiro. E o ex-presidente Lula também já deu declarações dizendo que acredita que o PT nunca tenha estado tão perto, né, de conquistar o governo do estado como nessa eleição com o candidato Fernando Haddad. Lembrando que o PT, que tem aí o seu nascimento nesse estado, ele só conseguiu chegar ao segundo turno uma vez em 2002 com o José Genuíno. Então existe uma perspectiva boa para esse campo PT e PSDB, tanto no Rio quanto em São Paulo, que obviamente são estados-chave da federação, Josué. Exatamente. No Rio, o quadro já está mais consolidado, né? Você tem a candidatura do governador Cláudio Castro, você tem a candidatura do Marcelo Freixo. A tendência é essas duas candidaturas polarizarem o quadro estadual, assim como Lula e Bolsonaro vão polarizar o quadro nacional. E você tem no Rio o Rodrigo Neves, que é do PDT, ex-prefeito de Niterói, correndo por fora. Ele vem pontuando 7%, 8%. E se ele conseguir sair do isolamento que o PDT está, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, ele pode quebrar essa polarização, né? Em São Paulo, o quadro é mais confuso. Tem, né, na direita tem o Tarcísio, tem o atual governador, então isso eu acho que já está resolvido, mas na esquerda tem o Guilherme Boulos, do PSOL, tem o Márcio França, do PSB, tem o Fernando Haddad. Agora, eu aposto que essas três candidaturas vão convergir por uma só. Aí é exatamente isso que você falou, essa perspectiva de vitória num estado governado, né, pelo campo neoliberal há 3 décadas,
Isso vai ser um incentivo, sabe? Um enorme elemento de estímulo para que, né, você pegar candidaturas com pouco potencial de vitória só para se autoconstruir, que é uma tática totalmente legítima, dessa vez seja colocada de lado. E no caso do Guilherme Boulos, nesse espírito da federação, eu acho possível que um acordo envolvendo 2024, eleição para prefeito de São Paulo, entre aí na mesa, né? Então, o Guilherme Boulos retirando para apoiar o Haddad, em troca do apoio do PT e do Lula, numa candidatura dele, Guilherme Boulos, a prefeito de São Paulo, para consolidar essa unidade do campo progressista, que é muito importante para a gente tirar o Brasil do bolsonarismo. É possível que a gente derrote o Bolsonaro em outubro de 2022, mas o bolsonarismo vai seguir muito forte na nossa sociedade, vai fazer uma grande bancada de federais, então a gente vai precisar de muita unidade dos democratas, dos progressistas, para reconstruir e refundar o Brasil. E, Josué, ontem o TSE também definiu o tempo da propaganda partidária gratuita em rádio e TV para o primeiro semestre de 2022. Os partidos com mais de 20 deputados federais eleitos vão ter 20 minutos distribuídos em inserções de 30 segundos nas redes nacionais. Essa propaganda partidária, mesmo que tinha sido extinta em 2017, agora retorna. Depois teremos ainda a propaganda eleitoral. Essa propaganda partidária, inclusive, ela já foi responsável por lançar candidatos em 89 mesmo. O Collor saiu por 3 partidos pequenos. Esses 3 partidos tiveram programas quase consecutivos, uma semana depois da outra, que ajudou a alavancar a candidatura de Collor à época. Só que a TV foi perdendo importância, né, com o tempo, Josué. Eu queria saber disso. É possível estimar hoje a importância não só dessa propaganda partidária, mas também da própria propaganda eleitoral na TV? Ou a novidade vai ser, na verdade, os candidatos explorando novas linguagens? Eu vi essa semana, por exemplo, o Ciro Gomes fazendo um react, né, aquela coisa de você ficar comentando ali uma entrevista, um programa que era uma entrevista do Sérgio Moro a um podcast. Isso deve ser a tônica ou a TV ainda tem alguma importância, principalmente aí nas eleições proporcionais? Eu acho que esse explorar de novas linguagens, novas tecnologias, vai ser a tônica da pré-campanha, sim. Sobretudo para candidatos que precisam aparecer, como é o caso do Ciro Gomes, né? Então, para ele, para o Sérgio Moro, qualquer podcast, né, qualquer TikTok, faz muita diferença. No caso dos candidatos mais bem posicionados, eu acho que a chave é a integração. Para eles, você ter uma linha que pegue TV, pegue rádio, que são as mídias tradicionais, mas que seja capaz também de penetrar nessas novas linguagens. O Bolsonaro lançou um app, né, um aplicativo para unificar suas mídias, inclusive tem pedidos de investigação, porque não ficou nítido se ele usou dinheiro público ou não para fazer esse aplicativo, uma vez que ele é presidente. E o PT e os partidos progressistas em geral vêm investindo muito, né? De novo, citar o exemplo do Guilherme Boulos em 2020, que foi em São Paulo com muita estratégia de redes e foi um sucesso. O Lula já é líder em engajamento nas redes sociais, passando o Bolsonaro. Então, acho que para o Lula e para o Bolsonaro é a integração, e para os candidatos menores é explorar assim, essas novas linguagens, porque qualquer espacinho novo é um ganho para tentar sair do isolamento. Josué, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre aí escutando vocês, assistindo vocês, então é sempre um prazer quando sou chamado. Espero que tenhamos outras aí ao longo do ano. Grande abraço. Opa, teremos sim. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, Josué Medeiros. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.